Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Terra, podcast que é uma iniciativa do ID Global, incentivado pelo Instituto Pensar em Energia e Energici. E hoje a gente se encaminha também para o final da temporada, falando sobre um tema quente e imperdível, que é sobre direitos e Amazônia. E estamos aqui com duas convidadas muito qualificadas para falar sobre isso com a gente. Então, já elas vão se apresentar para vocês. Mas, me apresentando novamente para vocês, que já acompanharam a temporada até aqui, então já me conhecem. Mas eu sou a Júlia Soares, sou pesquisadora do ID Global, do Vozes Lab, e me autodescrevendo para vocês, eu sou uma mulher parda de cabelos longos e pretos. Estou usando uma blusa branca com a logo do ID Global ao meio. Estou usando um colar de sementes vermelho. E junto comigo hoje, para mediar essa conversa, também estou aqui com a Isabela Bicalho e passo a palavra para a Isa se apresentar para vocês. Oi, pessoal, voltei. Estou super feliz de estar aqui de novo com a Ju e também com as nossas convidadas de hoje. Estou bem ansiosa pela conversa que a gente vai ter. Meu nome é Isabela Bicalho, sou pesquisadora do ID Global, sou mestranda em Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, estou com óculos hexagonal, meio design tartaruga e a blusa do ID. E agora eu passo a palavra para as nossas convidadas, para que elas possam se apresentar e a gente possa começar essa conversa tão oportuna. Obrigada. Bem, que alegria esse convite. Então, eu vim de Belém, aterrisei aqui em São Paulo. Meu nome é Isaiana Oliveira, mas eu gosto de ser chamada de Isa. Sou maranhense, nasci na Amazônia Maranhense, sou filha de uma mulher que quebrou coco, né, durante muito tempo da vida. Então, eu vim dessa linhagem de mulheres que quebraram coco. Então, todo esse contexto dos cocais e das palmeiras. Sou bacharel em Direito, sou socioambientalista, atuo na Amazônia estruturando cadeias de valor da sociobiodiversidade, como consultora de projetos também, e estou na Aliança Jurídica pela Amazônia como secretária executiva e também líder do grupo temático de economias da sociobiodiversidade e finanças sustentáveis. Bem, eu sou Érica Bechara, eu sou advogada, sou sócia de um escritório que atua preponderantemente com o terceiro setor, né, com as organizações da sociedade civil. Ali nós conhecemos histórias de organizações que atuam na área de meio ambiente, na área da cultura, saúde, educação, todos os temas, né, tão pertinentes à sociedade civil. E eu sou também professora de Direito Ambiental da PUC São Paulo, e também participo aí de alguns eventos, palestras na área de terceiro setor também, que é a área da minha especialidade. Muito obrigada. Esqueci a minha audiodescrição, né? Eu sou morena, tenho cabelos ondulados, sou branca, estou vestindo aqui uma jaqueta preta com uma blusa cor de laranja. De vez em quando eu vou colocar um óculos também para enxergar melhor. E é isso. E estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast. Eu agradeço muito o convite, né? É um super prazer. Mais um detalhe da descrição das convidadas, que elas são belíssimas. Olha, eu não fiz a minha autodescrição. Esqueceu, né? Esqueci. A gente se empolga. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos curtos, loiros. Eu tô vestindo uma blusa gola um pouco alta, sem manga, cor café, e com um colar com os cheiros da Amazônia, lá do Ribeirão Preto. Muito bom. Eu, como paraense, achei o colar belíssimo, não é bairrismo. Mas, para começar o episódio, assim, primeiro agradecer muito por vocês terem topado o convite, essa conversa que eu acho que vai ser muito complementar
Todas nós somos da área do direito, né? Muitos convidados que passaram aqui por essa temporada eram da área do direito, mas fazemos coisas muito distintas na prática, né? E todas têm se entrelaçam em alguma medida nesse caminho de justiça socioambiental. E quando a gente recebeu essa possibilidade, conversando com a Aliança Jurídica pela Amazônia, a AJA, de fazer esse episódio, que ele tem como tema Amazônia, Direitos em Disputa. Foi muito interessante para nós, porque dentro do Instituto a gente tem muitos pesquisadores que são pessoas nortistas, são amazônicos, então são debates que a gente gosta de estar, gostamos dessa imersão também, e fazer isso da perspectiva jurídica cada vez mais emergente, assim, né? A gente passou ano passado pelo contexto de COP30 e que a gente viu a importância da gente também pensar esses aspectos jurídicos das nossas demandas, né? Fundamentá-los e também para poder disputar o que a gente demanda com mais qualidade. Então, ter vocês aqui é realmente excelente para a gente falar sobre esse assunto. E a gente pensou muito essa conversa num contexto de uma mudança de percepção que tem acontecido também em relação à Amazônia nos últimos tempos, em parte também vinculado à COP que aconteceu ano passado em território amazônico, mas a gente vê um histórico de violação socioambiental na Amazônia há muitos e muitos anos, né? De outros séculos, né? Tanto à floresta quanto aos povos que nelas habitam. Então, hoje a gente vê também um contexto que a Amazônia aparece cada vez mais também como um ativo financeiro, né? Um espaço interessante de uma perspectiva, não mais como a gente via ali de um grande empreendimento como Transamazônica, de um local que parte de uma percepção que explicitamente, né, não se preocupa em incorporar os direitos socioambientais, para também uma leitura da Amazônia como um espaço que é um ativo econômico, mas que tem essa a pauta da floresta em pé, da proteção socioambiental, aparece cada vez mais nos espaços, tanto estatais quanto privados, né, das empresas. E aí eu queria começar tendo uma percepção de vocês. Eu falei a minha agora, né? Mas como que vocês veem a Isa como amazônida, Érica também como advogada que atua em meio ambiente, como que vocês fazem a leitura das transformações que vem acontecendo, da percepção sobre a Amazônia, tanto nacionalmente quanto globalmente, e o que isso aponta para um futuro de disputas de direito nesse território amazônico? E aí, começando por Isa, depois Érica. Obrigada. Essa pergunta ela é muito boa, porque eu, enquanto uma profissional que trabalha ajudando a estruturar e dar escalas para cadeias de valor da sociobiodiversidade, a partir dos territórios a gente vislumbra esse cenário de disputa e a transição, né? Enfim. Então, acho que a primeira delas que eu poderia citar é que a Amazônia, ela ao mesmo tempo, ela vem de uma economia de fronteira, e a Transamazônica ela é esse exemplo muito específico para uma economia de ativos intangíveis, seja de biodiversidade, de créditos de carbono, de serviços ambientais. E aí tem um outro grande desafio aí também, disputa, que é a disputa pela soberania de dados. Quem é o dono dos dados, né? Uma vez que os grandes empreendimentos, as grandes corporações financeiras e multinacionais, elas chegam com todo um aparato, né? Também de captura de dados, mas, por outro lado, você tem povos e comunidades tradicionais que são detentores dos saberes tradicionais que são base para estruturação das cadeias, para entender os ativos e os bioativos, né? E aí, no meio de tudo isso, a gente também tem a tecnologia. Então, essa tecnologia, nesse contexto de disputa, ela está servindo para dar autonomia para os povos ou não, né? Ou para excluí-los? E aí, acho que uma outra
Um outro contexto de disputa é a financiarização da natureza e, ao mesmo tempo, a noção e o sentimento de bem viver das comunidades. Então, a gente tem modelos de mercado diferentes. A gente tem a sociobioeconomia, mas a gente tem o mercado da conservação, né? E aí o da sociobioeconomia, o da sociodiversidade, que quer gerar, sobretudo e ao fim e ao cabo, bem-estar, né, para as populações. E por último, eu acho que eu falaria da disputa de infraestruturas. A gente tem aí uma disputa e uma transição de logísticas de escoamento, especialmente commodity, que vem das atividades exploratórias, da mineração, enfim, as atividades de madeira, às vezes ilegal, e a gente tem uma infraestrutura do conhecimento. Então, se, por um lado, essas infraestruturas de escoamento, elas ganham cada vez mais escala, cada vez mais investimento, por outras infraestruturas de conhecimento, que são aquelas que precisam ficar nos territórios, que vão dar autonomia, vão fortalecer, inclusive, as estruturas de governança, enfim, tem pouco espaço e recebem investimentos fragmentados. E aí, respondendo à última parte da pergunta, o que isso revela? Revela uma Amazônia que saiu meio aqui da periferia, do olhar periférico do Brasil, para como se fosse uma espécie de promessa global, né? Então, eu acho que podia ficar com essa reflexão. Muito legal. Eu, falando de percepção da Amazônia, né, eu vou falar um pouco de como eu formei uma percepção que eu acho que é uma percepção que eu tenho visto, que bom, né, cada vez mais forte na sociedade, no mercado, dos governos. Tempos atrás, logo que tinha, pouquinho tempo depois que o Código Florestal tinha sido alterado, o antigo código, para aumentar a reserva legal da Amazônia para 80%. E uma área de reserva legal, né? Enfim, aquela área que não pode ter o corte raso, então era uma forma de você brecar a expansão agrícola, agropecuária na região, né? Estava tendo muito desmatamento também na Amazônia. E eu ia participar de um debate, eu falei, eu tenho certeza que vão me apertar e vão dizer, mas por que que a lei resolveu ser tão rigorosa e colocar 80%? Poxa, no resto do Brasil era 20%, 35% de reserva legal. Como é que você chega na Amazônia e diz que aqui agora 80% você não pode explorar e não pode fazer nada? Que não é bem verdade, né? Porque na reserva legal você pode ter usos econômicos, né? Mas não pode ter o corte raso. E eu comecei a pesquisar, eu falei, realmente, agora como é que eu saio dessa situação, né? E eu lembro de um texto muito importante, escrito por alguns pesquisadores do Amazon, né, que é um instituto muito importante lá na Amazônia, e eles trazendo essa ideia, né, do confronto entre o que era a vocação florestal da Amazônia e a aptidão agrícola. E eles trouxeram ali alguns pontos super interessantes, que a gente vê sendo muito repetidos hoje em dia, que em alguma parte da Amazônia, sim, existe essa aptidão agrícola, os solos são férteis, né? Pode-se explorar a agricultura, mas a maior parte da Amazônia tem a vocação florestal. Mas não significa dizer uma vocação para intocabilidade ou para total ausência de exploração, porque como a Isa colocou, é preciso gerar riquezas, inclusive para os povos da floresta, para os povos que vivem na Amazônia. Então, olhar para isso que você colocou, né, da floresta em pé, também que é um mantra, né, que a gente repete muito, da riqueza e da importância de se manter a floresta em pé. Então vem essa ideia, né, desse modelo que está emplacando cada vez mais, que a vocação da Amazônia é proteger e também explorar as riquezas da floresta a partir da bioeconomia, né? Então, é gerar riquezas a partir da floresta e não no lugar da floresta. Então, quando a gente pensa na exploração dos produtos madeireiros e não madeireiros, o quanto que isso gera de renda, de emprego, de desenvolvimento e também a manutenção de serviços ambientais a partir desse modelo de exploração. Porque os serviços ambientais que a Amazônia presta,
para o Brasil, para o mundo. Hoje a gente não consegue pensar em lidar com o tema da mitigação de mudanças climáticas sem falar de Amazônia, né? Isso já está em todas as COPs, só aparece. Sim. Sem Amazônia, a gente não vai conseguir sonhar em cumprir as metas do Acordo de Paris ou coisa que o vale. Então, ter que manter ou ter um tipo de atividade econômica e de desenvolvimento, de inclusão, que consiga manter também os serviços ambientais, né, os serviços da floresta, isso é o que se deve perseguir. E essa percepção hoje de que esse tipo de exploração pode ser até mais rentável, né, do que outras atividades econômicas, isso é extremamente importante, porque enquanto a gente não mudar a visão ou não sedimentar esse entendimento, esta percepção, a pressão vai continuar gigantesca. Sim, Então... maravilha, professora. Aproveitando que a gente está falando de disputas, eu queria abrir um novo cenário aqui. A gente falou de vários campos que estão em disputa, e a noção ambiental e climática, ela também está em disputa agora nos sistemas de justiça. E também nas áreas de decisão, nos campos de decisão. O direito ambiental brasileiro, ele se consolidou, tal como o regime ambiental internacional, a partir de uma lógica de responsabilização posterior ao dano. Mas essa lógica vem sendo tensionada, não só nos sistemas de justiça do Brasil, quanto fora. Especialmente pós as mudanças climáticas, porque elas trazem um dano que é transfronteiriço, que tem uma causalidade difusa, que tem uma dificuldade, que depende muito da ciência, especialmente da melhor ciência e da ciência da atribuição. Então, quando eu penso nessa noção do dano ambiental e como ele vem sendo tensionada a partir das mudanças climáticas, a gente pode pensar em alguns pontos que vêm tensionando, algumas decisões que vêm tensionando esse dano ambiental. Então, a gente teve, em maio do ano passado, a Corte Interamericana, na sua primeira opinião consultiva, 3220 sobre clima, falando sobre devida diligência, falando sobre prevenção, falando sobre precaução e tratando de um ponto muito importante, que é como os estados têm o dever de regulamentar as empresas de regulamentar para que as empresas controlem as suas cadeias de valor. E é um ponto especialmente importante para a América Latina, pela nossa dependência no uso do solo. Então, tem a cadeia de soja, a cadeia da carne, a cadeia da própria madeira amazonense. 15 dias depois, a Corte Internacional de Justiça vem com uma nova opinião consultiva, e essa opinião consultiva, pela primeira vez, também trata de mudanças climáticas, e ela traz um argumento que talvez seja o argumento central dos principais réus corporativos frente a tanto ações administrativas quanto ações judiciais que tratam do dano ambiental, que é a pluralidade de causas, ela dificulta a responsabilidade, ela exime a responsabilidade pela dificuldade de mensurar o devido autor daquele dano. E quando a gente pensa no que tem tensionado dentro do Brasil, a gente olha para a Pauta Verde em 2022, que traz aquelas ações, a DPF, a DO, e a gente olha especialmente para a DPF 760, que foi uma DPF muito importante, que houve o recuo no caso do estado de coisas inconstitucional, reconhecendo a reconstitucionalização em curso, mas entendendo as violações massivas da omissão do Estado. E depois disso, a gente tem a lei sobre o mercado brasileiro de emissões, a Lei 15.042, de 2024, que ela também traz disposições importantes, e a gente também vê uma crescente de litígios envolvendo ativos ambientais da Amazônia. Diante de todo esse cenário, que é bastante confuso e conturbado, eu acho que é legal trazer esse ponto para cá, para que a gente possa pensar, professora, como se avalia as nossas capacidades institucionais jurídicas de dar as respostas frente a esses danos tão complexos, que já tensionam por si só o nosso direito ambiental, mas também trazem novas roupagens para o dano. Acho que é um grande desafio. Sim. Não, quando a gente fala nas instituições, né, que eu vou pensar em legislativo, executivo, judiciário, eu tenho uma sensação de que
elas não se antecipam ao problema, elas sempre veem o problema surgindo e depois, bom, como nós vamos lidar com esse problema, com essa questão, como que a gente vai encaminhar, agir. Então, existe sempre um movimento posterior dessas instituições. Agora, a gente pode até ver, por exemplo, você falou bem aí da questão do mercado de carbono, da lei que trouxe uma regulação do sistema de alocações, né, de teto de emissões de gases de efeito estufa por algumas empresas, isso não vai abranger todas, mas vai abranger algumas. É uma lei de 2024 e que não foi regulamentada ainda, agora que o Ministério da Fazenda formulou uma proposta de regulamentação da lei, então talvez ela seja regulamentada em 2026, 2027, não sei. E há quanto tempo que a gente está falando de mudanças climáticas, do mercado de carbono? Claro, a gente tem uma política já de mudanças climáticas, mas o mercado de carbono especificamente, né? Há quanto tempo já existe o mercado voluntário de carbono e a gente não tinha, né, nada nessa linha? Ou seja, demorou um pouco para o legislativo chegar e falar, bom, agora deixa eu regular esse mercado de alguma maneira. Então, as respostas vêm assim com um certo tempo, mas existe, obviamente, uma tentativa às vezes bem exitosa, né, de se aperfeiçoar e de entender essa realidade e criar bons mecanismos, né? Eu posso dizer que o nosso direito ambiental, a legislação ambiental, até agora, né, é uma legislação boa, avançada, trabalha muito a questão da prevenção de danos, e ela ainda é robusta. Eu digo ainda, né? É até ruim falar dessa maneira, mas o movimento que a gente vê hoje nas casas legislativas, principalmente no Congresso Nacional, é de colocar a gente 1, 2, 3 passos atrás na legislação ambiental. E eu espero nunca ter que chegar numa sala de aula e começar a lamentar todas as nossas perdas legislativas, como vez ou outra eu já tenho feito, porque eu sempre fui uma entusiasta da nossa legislação, sempre tive muito orgulho dela, e de acompanhar a aplicação das nossas normas. E principalmente um aspecto que eu acho muito, muito interessante. Nós da área jurídica, né, nós 4, né, da área jurídica, muitos que estão nos ouvindo, né, que são também da área jurídica, conhecem bem aquela máxima dos sistemas de comando e controle, né? A gente adora sistemas de comando e controle, ou seja, faça isso, senão você vai ser punido, não faça aquilo, senão você vai receber uma sanção. Só que a gente tem visto cada vez mais o uso de instrumentos econômicos e de mercado, e que tem contribuído muito para a gente também conseguir aprimorar os sistemas de melhoria mesmo da qualidade ambiental, de combate às mudanças climáticas, mitigação, adaptação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, até na lei que traz pagamento por a lei do pagamento por serviços ambientais, que traz um instrumento econômico para a gente conseguir estimular mais a conservação, a reforma tributária de 2023, né? A gente, lá no escritório, a gente fala bastante da reforma tributária, porque ele traz, obviamente, um novo sistema que vai impactar nas organizações, vai impactar no meio ambiente. Muitos falam que é agora uma reforma tributária sustentável, porque essa reforma trouxe muitas modificações benéficas para o meio ambiente, né? O imposto seletivo para atividades de grande impacto ambiental, ou outras que vão estimular o biocombustível, carros elétricos. Então, tem também um instrumento de mercado, ou seja, vamos estimular comportamentos a partir dos tributos. Vamos sair do instrumento de comando e controle e vamos trazer outro tipo de instrumento. E o mercado, né? Que bem ou mal, né? Com todos os seus propósitos, né? Ele vai criando uma regulação, vai criando ele vai moldando comportamentos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da neutralização de carbono, que também é uma máxima e hoje praticamente, né, todas as empresas de grande porte, de médio porte, trabalham com sistemas de neutralização de carbono e redução das emissões. Mas até hoje na lei não é obrigatório. Então, o que o mercado vai com essa filosofia ESG, que também, né, veio com muito impacto, sistemas de neutralização, o controle da cadeia de suprimentos, tudo isso vem do próprio mercado, né, ciente de que é preciso mudar
o sistema produtivo para você evoluir, a sociedade evoluir junto, e é uma forma das empresas ficarem, inclusive, mais fortes. Então, eu vejo que todas as instituições, né, só para finalizar aqui a minha pergunta, que já me alonguei bastante, mas todas as instituições públicas e privadas, de alguma maneira, estão ali trabalhando para a gente combater degradação, especialmente mudanças climáticas. Vamos ver como isso vai Aguardamos os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Inclusive, semana passada, eu estava até comentando com a Isaiana que eu estava no evento em Brasília, que é o Seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social. E foi apresentado uma pesquisa que ainda vai ser lançada do Instituto Socioambiental, do ISA, que analisou alguns contratos entre comunidades tradicionais e empresas que atuam no mercado voluntário de carbono. E aí faz toda essa análise também das próprias cláusulas, né? E como isso cláusulas abusivas, assim, de distribuição, de tipos de controle sobre o território e afins. E a pesquisa ainda vai ser lançada, mas foi muito interessante também para pensar esse aspecto de os mercados sustentáveis, eles estão avançando pela Amazônia, e alguns aspectos ainda precisam de regulação, né? Enquanto essa regulação não acontece, algumas coisas, embora problemáticas, ainda estão acontecendo dentro de uma suposta legalidade, né? Então, interessante isso. Mesmo. Mas pensando aqui, Isaiana, tava, inclusive, retomando de novo uma conversa nossa pré-podcast, mas estava comentando que eu sou do Pará, né? Eu sou nascida e criada no Pará, e sempre vivi entre interiores da região também. E a minha vó é de um interior do Pará, e eu cresci estando por lá, e que é um espaço que hoje em dia é muito diferente de 10 anos atrás, porque sofre muito com a mineração não ilegal, com a mineração legal, com a influência, né, de empresas que atuam ali na região e que tem várias consequências para os rios e para o solo e para as pessoas que habitam esse município. E aí, Isa, pensando na tua trajetória, assim, com atuação em bioeconomia, junto aos territórios, e o que a Érica já trouxe também sobre os aspectos ESG, queria ouvir de ti, primeiro, começando assim pelo início. O que você considera ESG? Porque, às vezes, quem está aí assistindo ou ouvindo a gente não sabe o que é ESG, então, partindo do pressuposto que a gente pode ter um ouvinte que não está familiarizado com o conceito, o que você entende por ESG? Como que você vê ele no contexto amazônico e como você vê ele no contexto jurídico? O que a gente pode pensar num direito capaz de transformar esse conceito em prática, além de algo que a gente estuda, sabe que existe, mas como ser implementado e o que mais precisa ser articulado para além do direito para que isso a gente consiga ver sendo, né, implementado na prática. Então, pergunta de $1 milhão. Não foi uma pergunta, sem querer foram 3. Tá, eu acho que assim, que quando as grandes obras, os grandes empreendimentos e até mesmo os projetos de bioeconomia, eles chegam nos territórios, né? Então, eles vêm com todo um aparato jurídico e aí carregado desses valores aí de compromisso social e ambiental, né? E aí o direito aparece sempre muito assim como o validador do checklist desse ESG. Bem, não, está cumprindo, diz que vai ter esse compromisso, vai gerar esse impacto e o dano vai ser trabalhado dessa forma, né? Mas a gente tem um problema porque, e aí agora já trazendo essa relação do direito e da sociobioeconomia, especialmente, mas também tem muito a ver com a segurança jurídica dos territórios, enfim, extrapola para muitas questões. O direito, ele precisa sair desse lugar de validador desses contratos e dessa formalização desses compromissos, né,
sociais e ambientais das empresas com os territórios, e ele tem que passar a ser um mecanismo, um instrumento de construir integridade, ou de fortalecer a integridade nos territórios, né? Então, assim, como que o direito ele consegue ser uma ponte para construir uma ética territorial de garantias, né? E aí, esses projetos eles sempre chegam numa velocidade muito maior do que a velocidade dos territórios e das suas populações de assimilar aquele conjunto de ações, de entender como elas vão se processar, como elas vão acontecer nos territórios, quais os impactos, de que forma aquela comunidade consegue ali se organizar minimamente para diminuir essa assimetria, né? Porque também tem ali uma coisa muito de poder. Então, eu gosto de pensar, e também, assim, é um dos compromissos da Aliança Jurídica pela Amazônia, de começar a trabalhar o sentido do direito, né? Que integra e que é um elo que comunica, né? Enfim, os projetos, as necessidades, especialmente com as capacidades que os territórios têm de lidar enfim, com essa coisa gigantesca que aparece prometendo soluções, enfim. E aí, trazendo uma perspectiva que ela é óbvia, que ela devia aparecer em todos esses projetos, inclusive nas normas ESG das empresas, enfim, mas que não aparece, que é o básico, e que é a partir desse básico que a gente consegue, enfim, diminuir, fazer esse equilíbrio de forças. A maioria das organizações socioprodutivas que estão ali nas áreas cobiçadas por esses projetos, elas têm uma fragilidade administrativa muito grave. Então, assim, o direito ele não apareceu ali para institucionalizar e para dar garantias jurídicas mínimas iniciais. E aí é desde um CNPJ até, por exemplo, um direito que vai olhar para o estatuto como uma ferramenta jurídica importante e que vai pensar que esse estatuto ele também pode conter regras que consigam fazer frente às regras externas que vêm a partir dos projetos. Então, por exemplo, estatutos de organizações socioprodutivas, sejam associações ou cooperativas, mas que tenham ali cláusulas de barreira contra cláusulas abusivas desses projetos, seja de carbono, de RED+, enfim, de sociobioeconomia. Pensar também em um estatuto que garanta e que institua um fundo comunitário, né? Uma vez que as estruturas de governança comunitária, que também dão ali na base segurança jurídica, uma vez que quando essas organizações elas começaram a existir, o direito não caminhou junto com elas. Então, os territórios precisaram ali, à sua maneira e com a sua dinâmica, com essa bagagem política, enfim, social, socioeconômica, construir seu próprio sistema jurídico de garantias ali, né? Então, conselhos, né, tem essa função. Então, como é que o direito ele fortalece segurança jurídica a partir de incorporar ou de pensar instrumentos jurídicos customizados para essas estruturas de governança, estruturas produtivas que já existem. E aí também tem um ponto dos protocolos de consulta. Então, que os protocolos de consulta, eles não sejam só meros documentos de consulta, que a empresa precisa atestar que consultou, né? E aí dizer, olha, não, consultei e está aqui no meu contrato aqui de compromisso, então está tudo certo. Não, mas de um protocolo de consulta que seja reconhecido pelo Estado, inclusive como uma norma infralegal, como uma lei do território, né? Então, eu acho que o direito, e aí o direito enquanto garantidor de direitos de integridade sistêmica de territórios, ele precisa muito fazer esse deslocamento, né, de lugar para ser um aliado dos territórios, um aliado da Amazônia mesmo. Sim. Maravilha, Isa.
enquanto você falava, a minha dissertação de mestrado é sobre a opinião constitutiva 3225. Eu sou uma grande entusiasta do sistema interamericano. No sentido de tanto DESCAS como direitos indígenas, ele é bastante constante em entregar garantias. E aí, eu fiquei pensando, nem foi nessa última opinião 3225, foi na anterior a ela, a 2317, que é sobre meio ambiente. E a corte, quando ela é chamada para emitir a opinião constitutiva, que embora não seja vinculante, foi bastante utilizada na pauta verde do STF, ela traça o nexo causal entre meio ambiente e direitos humanos, mas ela vai além dos direitos humanos mais óbvios, assim. Ela pensa também nos direitos procedimentais. Então, ela fala bastante sobre a necessidade de acesso à informação, de respeito aos procedimentos, de participação, reparação, como parte desse conjunto robusto, assim, do conteúdo jurídico do direito ambiental do meio ambiente, assim. E enquanto você falava, eu fiquei pensando que talvez seja por aí, que a gente pense mais também nos direitos procedimentais, que tanto fomentam a Convenção 169 da OIT. E aí, pensando por aí, eu vou aproveitar um pouquinho o que a professora Érica trouxe sobre a Amazônia como vocação. A Júlia já adiantou um pouquinho sobre como nos conflitos atuais da Amazônia, eles são mais sobre a realização dentro da própria legalidade. Então, dentro dos contratos de rede, dentro dos mecanismos de crédito de carbono, dentro dos projetos certificados e as estruturas empresariais que formalmente são sustentáveis, mas que seguem, de alguma forma, esse caminho contínuo de exploração e violação dos direitos territoriais. Inclusive, a gente pode citar, 2 anos atrás, o Brasil passou por um boom de notícias sobre o desrespeito e violações decorrentes de mercado voluntários de créditos de carbono. E aí, pensando por aí, professora Érica, pensando na Amazônia como vocação, como que a gente pode construir esses mecanismos jurídicos capazes de proteger a floresta, sem reduzir a Amazônia a um portfólio de ativos ambientais, ainda pensando nela como vocação? E aqui é muito no sentido de evitar que esses instrumentos de transição justa, eles percam o justa e só continuem como transição. Nossa, ótimo, porque enquanto a Isa ia falando, eu estava aqui me segurando, porque eu queria falar sobre um projeto que a gente tem lá no escritório, que é coordenado pela minha sócia, Aline Souza, que é o Contratos Justos, que tem uma conexão com o que a Isa estava dizendo e que também com a sua pergunta, né? Porque quando a gente fala do desenvolvimento da Amazônia, porque isso é importante, o desenvolvimento econômico, inclusão socioeconômica, a gente vai ter que envolver invariavelmente, a gente quer envolver invariavelmente os povos da floresta, os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, e de uma maneira que eles possam ter uma atividade econômica que lhes traga segurança, que lhes traga saúde, educação, que lhes traga bem-estar, né? Então, esse tipo de inclusão, né, esse que vem através do empreendedorismo também, faz com que eles necessariamente tenham que se relacionar com outras partes que podem ser, às vezes, grandes empresas, médias empresas, porque muitas vezes quando eles aumentam a produção, eles vão ter que ter esse tipo de relacionamento para poder escoar mesmo, né? E aí você começa a observar, Isa, esses contratos que essas empresas muitas vezes estão acostumadas, né? Porque acho que a gente entra numa relação, eu confio no meu parceiro, mas você entra desconfiando, né? Sim. Porque você faz um contrato prevendo todas as desgraças que podem acontecer numa relação contratual, você já prevê, coloca ali, e muitas vezes o contrato ali ainda traz uma assimetria, né? Porque assim, direitos para mim, deveres para você. Bom, eu como advogada, e no escritório eu sou responsável pela área de contratos, né? Além da área de meio ambiente. Então, eu vejo esses contratos que têm um desequilíbrio, uma desigualdade muito grande.
nessas relações, né? Então, muitas vezes o contrato traz uma relação desequilibrada. E aí tem um outro componente, que é a linguagem. Porque os contratos, eles usam termos técnicos, e às vezes parece que eles são feitos para a gente não ler e não entender. Sabe aquele contrato, você vai fazer, sei lá, contrato de plano de saúde, operadora de cartão de crédito, que vê aquele calhamaço de regras, você assina sem ler? Muitas vezes, as populações que estão lá desenvolvendo a sua atividade produtiva falam, bom, é aqui que eu tenho que assinar? Tá bom, onde eu assino? Não estou entendendo nada. E também, né, porque são esses contratos que são feitos muitas vezes, né, para distanciar as partes. E esse tipo de contrato, né, que ou às vezes é leonino que a gente chama, né, de leonino, aquele que traz distanciamento, né, entre as partes, né, desequilíbrio, injustiça. Ou às vezes contratos complexos, muito longos, muito técnicos. Esses contratos não são bons nem para as partes que estão na mesma posição. O que dirá quando você tem uma parte com poder econômico muito maior que suplanta a outra parte da negociação. Então, a gente fez um trabalho super interessante chamado de contratos justos, que era justamente trabalhar esses contratos para além do papel, mas também no documento, mas tratar a relação contratual. Inclusive onde, às vezes, o direito não chega. Porque o direito, imagina, você vai olhar, acho que a lei da liberdade econômica, ou a lei de introdução ao Código Civil, já nem me lembro, ela parte do princípio que as partes estão em posição de igualdade e de simetria na relação contratual. A não ser quando a própria lei diga, olha, essa relação não é simétrica, tipo a relação de defesa de consumidor, né? O fornecedor e o consumidor não estão na mesma posição. Tá, então é uma relação assimétrica naturalmente. Então, quando não tem essa declaração, parte do princípio que a relação é simétrica. Mas não é. Muitas vezes ela não é simétrica pelos termos que se utiliza, mas não só isso. Porque as partes elas estão numa posição assim, parece que tem um opressor e um oprimido, né? Então, a ideia dos contratos justos é buscar simetria nesses contratos, linguagem simples para que todos possam entender, porque não existe um contrato que seja justo se as partes não entenderam o que elas estão assinando. Isso não dá para falar de justiça na ignorância, não tem como. Então, e a ideia, né, dessa metodologia, né, que a Aline Souza, repito, né, preciso dar os créditos para minha sócia que coordenou isso pelo escritório, né, também porque ela fez entrevistas com várias comunidades, esteve lá, desenvolveu essa metodologia super, super bacana de procurar reduzir a simetria, linguagem simples, e o contrato só é justo também se traz benefícios para as partes. As partes precisam sair satisfeitas do contrato. Todo mundo tem que ganhar. Ninguém tem que perder num contrato. Então, por isso que ele vai além do papel. Então, a ideia, vamos fazer um contrato com a comunidade, pega o exemplo aqui do Café Apuí, né, da Amazônia Agroflorestal, que adota esse sistema dos contratos justos. Então, nós vamos primeiro ouvir a comunidade, as pessoas envolvidas, vamos entender as demandas, vamos tirar as dúvidas. A consulta, que não segue, obviamente, os trâmites da OIT 169, porque não é não se aplica nesse caso, mas é uma consulta que tem que ser feita. Assim, quais são as necessidades? Como que esse contrato vai ser bom para vocês? E como que vocês vão entender? Nós vamos explicar e vamos fazer um contrato numa linguagem que todo mundo possa compreender. Né? E claro, e não é desprezando o conhecimento das partes. É porque, às vezes, é uma complexidade que só profissional da área jurídica que vai entender. Sim. Mas nem todos vão estar assistidos lá por um advogado. Então tem que ser algo, tem que ser um documento que todo mundo entende e fala, não estou sendo desprezado, não estou sendo subjugado, essa relação é boa. Eu estou gostando de estar nessa relação. Por isso que eu acho muito do intuito do Ministério Público do Pará, com o Ministério Público Federal, quando criou não vou dizer uma normativa, mas uma recomendação com relação aos contratos de carbono que estavam sendo firmados com as populações tradicionais, para dizer o seguinte, olha, tem uma série de regras que tem que se respeitar aqui para fazer o contrato de carbono. Você não pode chegar aqui, você quer usar o ativo da floresta, quer neutralizar as emissões, quer pegar o valor da biodiversidade, ok, mas assim, tem que ser um contrato equilibrado. E eu não estou falando só do papel, estou falando da própria relação. O papel, ele vai refletir a relação. Então, a relação tem que ser justa. Então, isso é importante.
isso vai além da legislação. Porque é isso, às vezes você não vai conseguir chegar no judiciário e falar, olha, esse contrato aqui é abusivo. Se for abusivo, ele vai anular. Se não for abusivo, paciência, negociou mal, né? Então, a gente tem que ter essa atuação preventiva e justa e equilibrada. Sim. E acho que um aspecto, assim, muito complexo, quando a gente pensa os territórios amazônicos também, é o próprio contexto das comunidades, assim, de que a gente sabe que muitas políticas públicas não chegam efetivamente nesses espaços. Então, alguns territórios enfrentam privações de todas as ordens, assim, de acesso à água potável, de acesso à energia, de acesso à saúde. E nesse contexto, é mais ainda difícil pensar essa relação isonômica entre uma empresa e territórios que têm tantas demandas de tantas ordens. E que, às vezes, chegar sem esse aspecto da informação já vai ser suficiente para ali causar algum tipo de interesse em algo que chega com uma promessa de gerar benefícios, embora exista uma relação que não é isonômica. Mas pensando nesse aspecto, né, também de autonomia dos territórios amazônicos, Isa, tu estás agora como secretária executiva da AGE, né, Aliança Jurídica pela Amazônia, que é uma organização recente, mas que o ID Global também tem feito parte. E esses tipos de espaços de pessoas amazônicas pensando a Amazônia e os direitos da Amazônia são muito interessantes de estarem cada vez mais crescendo e também sendo fomentados. E eu comentei antes, né, da COP30, a gente viu como que o Norte e o Nordeste se mobilizaram para estar nesse espaço e colocar as demandas, vocalizá-las. E pensando esse aspecto de a Amazônia falando pela Amazônia, como que você vê essas criações de redes jurídicas que pensam os direitos da região crescendo cada vez mais e a importância delas e caminhos para elas articularem também com a institucionalidade, né, as instituições jurídicas, a Érica falou aqui do Ministério Público do Pará, também os agentes privados. Como que você vê esse cenário assim, de redes da região amazônica do país surgindo nessa ação de direitos, né, dos territórios, como que podem ser as articulações dela e como que as instituições e os espaços privados também, né, empresas, podem pensar essas atuações multiatores para pensar essa nova economia para a Amazônia que tem sido tentada? Ótimo, adorei essa pergunta. Foi longa. Bem, a gente pensar, acho que parte da premissa de que a Amazônia tem sua agência e a sua agenda, né? Então, quer dizer que ali é um lugar de inovação, né? Enfim, seja tecnologias sociais, jurídicas, enfim, coletivas de inovação. E aí que a AJA, ela surge como uma dessas tecnologias que quer pensar numa agenda jurídica para a Amazônia, a partir e principalmente dos amazônicos, né? E pensar muito que existe um ecossistema jurídico formado por diversos atores, e esses atores, às vezes, na maioria das vezes, e principalmente quando eles precisam pensar em respostas para todos esses desafios aqui que a gente está conversando, eles não se comunicam, né? Eles não se encontram, né? Então, a Aliança Jurídica pela Amazônia, ela surge como esse lugar que impulsiona e estimula esses encontros desses diversos atores, e aí atores do ecossistema jurídico que atuam na Amazônia e pela Amazônia, e aí, então, não só amazônidas, né, considerando também que a gente tem uma quantidade de saberes e de conhecimentos que estão em profissionais da Amazônia, mas também que estão em profissionais de outras regiões, e aí a AJA, ela quer ser esse lugar onde esses saberes eles vão cooperar, né, e coexistir. E aí a AJA também, ela quer ser esse lugar dessa integração.
Bem, quais os tipos de desafios ou quais são os eixos centrais de desafios? É segurança territorial, acesso à justiça, é a litigância, ativismo judicial, são as economias da sociobiodiversidade, a forma como essas economias estão sendo financiadas. Então, vamos construir um lugar onde esses principais eixos eles possam ser trabalhados e onde todos esses atores, sejam pesquisadores, advogados populares, clínicas de direito, coletivos jurídicos de base, mas também defensores e outros atores que estão aí na defesa dos direitos socioambientais, onde eles possam, de forma estratégica, integrar seus conhecimentos e, a partir dali, construir respostas sistêmicas, né? E aí, eu fiquei pensando muito no que a Érica trouxe com relação aos contratos justos. E eu acho que tem um elo muito importante, é um elo que está presente, que é membro AJA, né? Que é o advogado popular. Acho que acho que a gente está precisando de mais atores jurídicos, especialmente advogados profissionais do direito que estejam cada vez mais capacitados para apoiar esses territórios, para ser o elo que vai de fato, construir uma relação positiva entre aquela empresa, aquele empreendimento, aquele projeto e o território por meio do contrato, né? Então, de que o advogado popular pode funcionar como esse instrumento. Então, assim, cada vez mais necessário fortalecer redes integradas dos sistemas de justiça, para proporcionar um encontro estratégico desses atores, né, para que eles se comuniquem entre si. E aí eu acho que também tem um outro aspecto importante que redes como a AJA fomentam, é a construção de uma outra linguagem, e que uma linguagem que faça mais sentido. Quer dizer, eu tenho aqui regras jurídicas super sofisticadas e de difícil assimilação, mas como é que eu dou sentido para elas? Né, dentro dessa relação contratual, ou uma relação que é estabelecida através de um projeto de sociobioeconomia, para que os territórios se apropriem. E aí seja uma coisa que ela aconteça junto. Vamos tocar esse contrato junto. Eu não sou só um público-alvo. Eu estou ali, eu me apropriei, eu também sou sujeito daquele contrato e do que ele traz. Então, enfim, vamos junto. E eu acho que tem um outro aspecto também, e aí já respondendo uma das tuas perguntas, com relação a instituições como o Ministério Público, as defensorias, né? Eu acho que a gente precisa chamar esses atores, de fato, chamar de verdade. Acho que provocar esses momentos, porque, enfim, acaba que, sei lá, quando a gente fala de violações, as decisões jurídicas e os canais que deviam ser acessíveis, né, para que as comunidades violadas conseguissem ter um apoio e segurança, eles estão muito centralizados. Enquanto as violações elas estão extremamente pulverizadas, e aí é muito difícil, e aí eu acesso físico mesmo, territorial, de distância, de quilômetros, dessas pessoas acessarem, né? Então, eu acho que tem que ter aí um processo de centralização mesmo, da atuação de instituições como o Ministério Público, como as defensorias, e aí uma maior integração e comunicação com advogados populares, com advogados cada vez mais integrados nessas necessidades, que tenham cada vez mais capacidade de responder essas demandas, e inclusive de comunicar essas demandas, né, nesses órgãos. Porque aí a gente cria um ecossistema tão sofisticado quanto as violações, quanto os desafios e quanto as forças externas, os grandes projetos. Então, eu acho que uma rede como a AJA é uma rede que tem se proposto a construir essa inteligência coletiva jurídica, sabe? Assim,
que pensa a Amazônia, enfim, dessa perspectiva de que a gente tem nossa própria agenda, nossa própria agência, e que nós já temos aí um capital político, intelectual, social, econômico, mas que ele precisa comunicar entre si, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Isa. É muito bom te ouvir. Realmente, a gente tem mostrado cada vez mais, né, da região norte, também a Amazônia nordestina, essa força e essa capacidade de articular nossas próprias agendas, claro, sempre com os aliados que podem fortalecer as nossas demandas. E, inclusive, eu queria até aproveitar e deixar aí para os ouvintes uma recomendação do próprio podcast, do primeiro episódio da temporada, que foi sobre segurança jurídica e sustentabilidade. E aí a gente recebeu aqui o Gabriel Dalla Clima e a Gabriela Brandão, que é da AGU, e que foi um papo interessante, porque entra um pouco nisso que a gente estava falando, dessa segurança jurídica não só para o empreendedor, que muito tempo foi lido dessa forma, né? Segurança jurídica, muitas vezes quando a gente, sei lá, nas faculdades de Direito temos acesso com esse conceito, é muito dessa perspectiva, né? Garantir essa estabilidade para quem está colocando, né, os ativos econômicos, para o empreendedor e tudo mais. E pensar esse deslocamento, assim, desse conceito é um episódio que tá muito bom, então deixa a recomendação e tem tudo a ver com esse papo de hoje. Então, pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao fim da nossa conversa. Eu passaria, assim, dias e dias fazendo todas as perguntas que estão na minha cabeça. Mas eu acho que boa parte da nossa conversa, ela perpassou a noção de que a Amazônia, ela vem apresentando diferentes narrativas e essa narrativa, ela vem mudando com o tempo. Então, ela saiu desde um vazio demográfico, uma região de fronteira de desenvolvimento, até agora uma peça central e estratégica da economia e na economia global sustentável. E cada uma dessas narrativas, elas produzem formas diferentes de governar o território, elas distribuem o poder de uma forma diferente, elas definem quem pode decidir sobre o futuro da região. Então, eu queria perguntar para vocês, em uma resposta bem rapidinha, qual narrativa sobre a Amazônia precisa ganhar força daqui para frente e qual o nosso papel como pessoas que estão nos sistemas de justiça, nas suas diferentes perspectivas, como advogada, como parte do terceiro setor, o que a gente tem que fazer dentro desse ecossistema? E eu acho que vem muito desse lugar de comunicar, mas comunicar com quem? Para quem? Quem precisa estar nessas mesas e quem precisa ouvir e participar dessa construção da narrativa? E queria aproveitar e pedir uma indicaçãozinha de vocês para os nossos ouvintes e deixo livre sobre livros, chamadas, organizações, experiências e acho que eu finalizo a última pergunta por aqui. E tudo em 2 minutos. Valendo. Valendo 20 mil. Tá, então vou puxar rapidinho aqui meus 2 minutinhos. Bom, em termos de narrativa, eu volto para aquilo que eu falei lá no início, que, na verdade, a Júlia já tinha falado. Eu acho que a narrativa do valor da floresta em pé, como um valor, inclusive, econômico e de desenvolvimento, essa narrativa vai determinar a política, a legislação, as políticas públicas, as decisões, porque aí a gente consegue ter no cenário o que se deseja, que tipo de desenvolvimento que se deseja para a Amazônia. E aí, sabendo isso, né, todo o aparato normativo, judicial, etc., tem que ir nessa direção. E daí para saber, né, quem é que deve participar dessas premissas, dessa política, dessa linha de desenvolvimento, né? Bom, essa é uma linha muito repetida no direito ambiental, nos princípios ambientais. Assim, quem são os titulares do direito? Quem está envolvido? Porque não dá para você pensar em lei, em política, até mesmo decisões judiciais, sem você pensar em quem são as pessoas atingidas, quem vão ser as pessoas beneficiadas, quem vão ser as pessoas prejudicadas com qualquer tipo de medida.
Então, claro, os povos tradicionais, né, as pessoas que vivem, mas não só, né, porque a Amazônia não é só interesse de quem vive. Então, eu diria assim que é a linha mais democrática possível, né, porque o interesse no desenvolvimento da Amazônia, como ela vai ser protegida, como ela vai ser explorada, utilizada, é interesse de todo mundo. Então, quanto mais pessoas puderem participar disso, com suas ideias e com suas demandas, né, é importante. E aí eu quero falar, dando uma dica, mas na verdade trazer uma lembrança de um projeto que eu acho muito bacana na Amazônia. Claro, poderia citar projetos maravilhosos de várias organizações que atuam lá, como o Amazon, o IDESAN, IPAN, o ISA, o IP. Olha, o que tem de organizações, Saúde e Alegria, o que tem de organizações bacanas que fazem projetos que dão orgulho para a gente na Amazônia, não está escrito. Mas eu gosto muito de um projeto da Rede Conexão Povos da Floresta. Porque não tem como você promover inclusão, né? Falar em inclusão socioeconômica, em proteção da dignidade dessas pessoas no mundo de hoje, se elas são isoladas digitalmente. Não tem como. As pessoas precisam estar... quem está nos lugares mais remotos precisa ter acesso à internet, à energia, o que quer que seja, para... não é só uma questão de estar conectada com todo mundo, mas é para ter, inclusive, serviços públicos que chegam com muita dificuldade presencialmente, mas por meio da conexão eles chegam mais rápido, né? Então, por exemplo, você tem lá, por conta da conexão que está sendo promovida por esse projeto, Conexão Povos da Floresta, você tem serviços de telesaúde para muitas pessoas, de educação, empreendedorismo, serviços bancários, proteção do território. Então, você tem uma inclusão verdadeira hoje praticada por meio desse projeto. Então, assim, eu gosto demais, eu acompanho mais de perto e eu gosto demais desse projeto, então eu quero, né, colocar um pouco de holofote nele aqui, né, por conta de como ele pode realmente transformar a Amazônia. Sim, autonomia digital dos povos, soberania tecnológica. Exatamente, isso mesmo. Importante também. Muito legal, né? Bem, acho que eu não poderia fugir da narrativa que eu vou trazer agora, mas que enxergar a Amazônia cada vez mais como um organismo vivo e um organismo vivo múltiplo, né? Então, não só floresta, rios, bichos, diversas formas de vida, mas pessoas, gente, né? Grupos que estão aí espalhados, que estão distribuídos, floresta acima, rio abaixo. E de como esses grupos, seja a partir das entidades e organizações que os representam ou não, mas que eles precisam cada vez mais estar nesses espaços, ou que os espaços em que eles já estão sejam cada vez mais fortalecidos, que seja cada vez mais dada a visibilidade necessária. E como uma dica, não é uma dica, mas é um convite, é um chamamento. Acho que da mesma forma que a Amazônia é esse organismo vivo, ele é esse organismo vivo integrado, né? Então, fica aqui o convite para fortalecer organizações, sejam socioprodutivas ou não, conselhos, sindicatos, ou redes articuladas e integradas como a AJA. Então, conheçam essas arquiteturas, né? Essas tessituras da Amazônia. E aí, sejam espaços como a Aliança Jurídica pela Amazônia ou organizações socioprodutivas. E aí, fortaleçam, conheçam as estratégias, peçam licença, né, para apoiar e para integrar de alguma forma e fortalecer essas estratégias para que elas se sustentem ao longo do tempo. Inclusive as periferias das regiões amazônicas também, né? Grandes produtores de conhecimento, e embora não estejam em áreas de territórios tradicionais,
também tem aí passado por ônus ambientais e climáticos gravíssimos, né? Ao mesmo tempo que a gente fala dessa Amazônia na economia global sustentável, a gente tem essa outra face também dos nossos estados. Exatamente. E então, a gente se encaminha para o final do episódio. Queria agradecer muito Isa, Érica, por esse papo. Acho que foi, assim, excelente, visões complementares que partem de atuações diferentes, mas que quando a gente junta, a gente consegue pensar uma perspectiva, assim, de um futuro em que a gente veja um direito mais do jeito que seria um contexto ideal, né, para seja contratos justos, seja grandes empreendimentos, tendo consultas prévias efetivamente. Então, ter papo com pessoas inteligentes e que comprometidas como vocês é sempre inspirador. Então, muito obrigada por terem topado. E a gente se encaminha para o final da primeira temporada do Vozes da Terra. Não podia ser melhor com esse papo. E Olha, fechamos. fecharam. Muito obrigada, meninas. Eu Muito espero obrigada. que todo mundo, que os nossos ouvintes, né, tenham a sensação, acho que um pouco que eu e a Ju estamos sentindo. Falar sobre meio ambiente é falar sobre intergeracionalidade. E eu acho que essa conversa é muito um respiro do futuro, assim. Há possibilidade no futuro, há possibilidade, de fato, de outras gerações continuarem tendo a Amazônia, vivendo a Amazônia e permanecendo. Então, muito obrigada pelo respiro e pela conversa. A gente que agradece. Adorei. Adorei também. Quando é a próxima? Nossa, sim. Ah,